podcast da LNEC Lisbon Conference 2025. Sejam muito bem-vindos. Aqui estou novamente, Daniela Azevedo, para o quarto episódio do podcast da Conferência LNEC Lisbon Conference 2025, subordinada ao tema Towards a Sustainable Built Environment, Challenges and Innovation. Este podcast pretende dar a conhecer os principais temas, protagonistas e objetivos da Conferência Internacional deste ano, promovida pelo LNEC e que se realiza a 8 e 9 de outubro. Neste quarto episódio é para nós uma honra contar com a presença do professor Miguel Cruz, Presidente Executivo do Conselho de Administração da Infraestruturas de Portugal, IP, doutorado em Economia pela London Business School e desempenhou funções como Secretário de Estado do Tesouro entre junho de 2020 e março de 2022, no 22º Governo. É licenciado em Economia, mestre em Gestão e tem um MBA com especialização em Finanças pela Universidade Católica Portuguesa. Professor, muito obrigada por estar aqui connosco no nosso podcast do LNEC, da LNEC Lisbon Conference. Seja muito bem-vindo. Pois bem, a primeira pergunta tem sempre a ver com o tema da nossa LNEC Lisbon Conference, o debate sobre os grandes desafios da construção para os próximos anos. Quais são, no seu entender, esses grandes desafios que estão atualmente a colocar-se ao setor da construção? Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu é que agradeço o convite e a oportunidade para falar aqui um bocadinho sobre os desafios da construção. No meu caso, e por responsabilidade de funções na construção, naquilo que diz respeito, obviamente, a infraestruturas e, neste caso, infraestruturas de transporte. Claro que sim. Porque, obviamente, há nuances, embora os desafios genericamente sejam razoavelmente semelhantes. E na sua pergunta, de uma forma muito sucinta, eu diria que o primeiro desafio, e se calhar às vezes já parece um bocadinho um lugar comum, o primeiro desafio tem a ver com a questão da sustentabilidade ambiental. À sustentabilidade ambiental, já agora juntarei também a questão da resiliência da construção e, portanto, no nosso caso, na resiliência das infraestruturas. Nós, cada vez mais, verificamos o impacto das alterações climáticas nas infraestruturas que vamos gerindo. Estamos a falar das cheias, estamos a falar de chuva intensa, ondas de calor, estamos a falar de tempestades, estamos a falar das consequências também dos fogos florestais e o impacto que isso tem na gestão das nossas infraestruturas. E, portanto, eu diria que este é o primeiro tema. Nós temos, de facto, que construir infraestruturas e adaptar as nossas infraestruturas para serem cada vez mais resilientes. Depois temos o tema da descarbonização. O setor dos transportes, portanto, quando se fala em construção em infraestrutura de transportes, nós temos de ter a noção de que infraestruturas de transportes, o setor dos transportes, representam à volta de 27%, um bocadinho abaixo dos 30% das emissões de gases com efeitos de estufa. E, portanto, o que nós precisamos é de atuar em dois domínios. Que é, obviamente, nós temos que descarbonizar a mobilidade, como vulgarmente se costuma dizer. Isso coloca vários desafios, mas quando olhamos para a construção propriamente dito, nós também temos que conseguir abordar o tema da construção de uma forma que seja cada vez mais eficiente do ponto de vista ambiental. Sim. Portanto, nós precisamos cada vez mais de reduzir a pegada da construção. Isso obriga-nos a atuar de muitas maneiras e, particularmente, obriga-nos a ser capazes de responder a um dos outros grandes desafios do tema da construção, que tem a ver com a capacidade de incorporar cada vez mais tecnologia, mais inovação e cada vez mais digitalização no setor da construção. Os novos materiais, as soluções de impressão em 3D, os digital twins, os BIMs, a produção de energia renovável, a incorporação de soluções eficientes a partir da utilização de energias renováveis, a automação de técnicas de construção, portanto, tudo isto tem que fazer parte destes tais desafios se nós, de facto, queremos responder do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. Claro. Portanto, não está tudo só do lado do utilizador, é todo um processo, não é? É todo um processo.
E já que falamos em processo, enfim, eu não o mencionei, mas quando nós falamos da utilização de materiais, incorporação de inovação, obviamente, convém também já agora falar de economia circular. Esse sim também, cada vez mais, um processo que se vai tornando, penso eu, mais claro para todos, consumir menos matérias-primas, incorporar materiais reciclados. Portanto, isto faz parte deste exercício. Mas eu não consigo terminar este comentário sobre quais são os desafios para o setor da construção sem mencionar que, e também aqui é transversal, sem mencionar o tema da escassez de mão de obra. Esse é um problema que nós temos, é um problema que obviamente uma parte temos que fazer um esforço significativo para compensar através da introdução de inovação, tecnologia e, portanto, ser cada vez mais eficiente, mas não há dúvida nenhuma de que, para além do impacto normal, do aumento do custo da matéria-prima, disrupção nas cadeias de distribuição, nós temos efetivamente um problema sério de escassez de mão de obra, incluindo escassez de mão de obra mais qualificada. Estou a falar, por exemplo, dos engenheiros civis. Pois. E a tecnologia poderá ser esse gancho para os captar para o setor? A tecnologia é uma forma, ou a incorporação crescente de tecnologia à procura de soluções. É uma forma de reduzir as necessidades de mão de obra, é uma forma de tornar o trabalho mais eficiente, mas é também, e deve ser visto assim, uma forma de procurar cada vez mais introduzir o tal propósito que tanto habitualmente se discute quando se discute a necessidade de tornar estas profissões mais atrativas. Exatamente. E desse ponto de vista, eu acho que o setor da construção, e olhando para um horizonte temporal dos próximos 10 anos, 15 anos, o setor da construção, e particularmente o setor da construção em matéria de infraestruturas de transportes, é um setor com um horizonte temporal interessante, com as obras mais interessantes e com maior fonte de inovação que nós podemos encontrar. E, portanto, desse ponto de vista, a mensagem é certamente muito, muito positiva. Então, e como? Não nos pode levantar um bocadinho o véu de como é que vai ser feita esta aliança entre inovação, sustentabilidade, a construção a custos mais acessíveis e também, lá está, captando força nova, fresca de trabalho? Em que é que estão a trabalhar na IP? Neste sentido. Nós, de facto, temos uma carteira de projetos de investimento que é muito significativa. Sim. E é nesse contexto que nós, de facto, olhamos para a capacidade de incluir tecnologia, inovação, mas também as respostas técnicas ao desafio da sustentabilidade. Nós procuramos olhar para isto de duas formas. Não é? Uma forma tem a ver com a maneira como nós atuamos internamente, isto é, com as respostas, com a incorporação na abordagem que nós temos, seja na gestão das infraestruturas, seja por exemplo, em soluções de manutenção, utilização de drones, os sistemas de monitorização em tempo real, a capacidade de responder com a interligação entre veículos e estrada, por exemplo. Ou seja, ser capaz de introduzir tecnologia que nos permita ser muito mais eficiente, ter informação em tempo real, ser capaz de responder de uma forma mais eficaz aos desafios da gestão de infraestrutura, incluindo a motorização. Muito bem. Um tema, por exemplo, que eu lhe direi, que é um dos temas onde nós estamos a trabalhar e que tradicionalmente muito se discute, que é, quando nós olhamos para a manutenção ferroviária, temos sempre um problema que é a manutenção ferroviária tem uma janela temporal muito limitada, né? Entre os momentos em que um comboio o último comboio circula e o primeiro comboio da manhã circula. Pois. Os períodos de madrugada. Isto significa ter pessoas em cima da linha ferroviária para fazer manutenção. A janela de oportunidade é muito limitada. O que é que isto significa? Significa que idealmente queremos tirar essas pessoas de cima dessa linha, mas particularmente queremos que essa manutenção seja
muito mais eficiente. Isso faz como? Isso faz com sistemas de detecção precoce dos problemas, seja na via, seja na catenária, enfim, conseguir introduzir aqui tecnologia que nos permita a nós poder trabalhar, por exemplo, um conjunto de imagens e que permita tornar essa intervenção muito mais eficiente. Ou seja, uma tecnologia que nos fosse dando conta da degradação antes de chegar a um ponto de ruptura, terei percebido bem? Não apenas identificação de problemas através de imagens que são recolhidas por drones, por câmaras. Sim. Fendas, por exemplo. Mas não só isso, mas também conseguir, através de imagens retiradas ao longo do tempo, ter alguma capacidade preditiva sobre aquilo que é a evolução da variável que tiver em estudo. Dessa estrutura e da forma como se pode vir a comportar, não é? E para o cidadão comum, há alguma evolução prevista que seja visível? Sim. Assim, naqueles cenários atrativos que todos gostamos de antecipar? Bom, em primeiro lugar, nós participamos em muitos projetos de inovação e, portanto, temos um conjunto de projetos específicos associados a melhorias efetivas, quer da gestão que nós fazemos da infraestrutura, quer daquilo que é a percepção da utilização da infraestrutura, obviamente. Percepcionado pela pessoa. Mas eu, se calhar, aqui destacaria muito, porque acho que esse é um papel essencial, muito aquilo que tem que ser feito ao nível do setor no que diz respeito à resposta, novamente em tempo real, às necessidades das pessoas, por exemplo, na utilização das estações. O papel de interface multimodal, as questões de ser capaz de programar uma viagem, a forma como se adquire os bilhetes. Portanto, isso é um desafio que não é exclusivamente nosso. Que de fazer, sim. Mas é um desafio que necessariamente todos nós temos o nosso contributo no sentido de conseguir melhorar o interface das pessoas com a nossa infraestrutura. Quem diz as estações, infraestrutura ferroviária, diz a estrada, infraestrutura rodoviária. Também aí temos insistido a muitas evoluções significativas nesta matéria, sendo que a nossa resposta em termos de inovação é sempre conseguir ter uma mobilidade que seja mais eficiente, que seja mais segura e, particularmente, que seja mais sustentável. Nós temos estado a trabalhar muito significativamente, eu acho que é evidente para toda a gente, que nos últimos anos tem havido, particularmente no final do ano, princípio do ano, tem havido situações em que a quantidade de chuva por metro quadrado, particularmente em determinadas zonas do país, é muito intensa. Muito expressiva. O que é que isto significa? Significa que é bom as pessoas terem a noção de que aquilo que são os investimentos que nós estamos a fazer em construção de infraestrutura nova, novas linhas, variantes na estrada. Já vão acautelar esses fenómenos extremos. Todos esses extremos. projetos já incorporam um conjunto de preocupações associadas, de facto, à resiliência da infraestrutura. Quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista digital. E esse esforço tem vindo a ser feito. Mas, naturalmente, há um conjunto de infraestrutura que também ela vai ter que ser adaptada para poder responder a esse tipo de preocupações. Infraestrutura existente. Existente. Isso significa um trabalho muito intenso, nós temos vindo a realizar, no sentido de cenarizar um conjunto de possíveis ocorrências num horizonte temporal relativamente longo, distribuídos de forma geográfica, porque o impacto numa infraestrutura não é o mesmo no norte ou no sul, não é o mesmo numa zona em que uma linha ferroviária, por exemplo, está entre duas encostas ou, pelo contrário... Numa zona mais plana, Portanto, este trabalho tem vindo a ser feito e este investimento está a ser feito gradualmente. E é bom que, de facto, as pessoas tenham esta percepção de que há um trabalho muito significativo no sentido de preparar as infraestruturas para esta tal resiliência crescente que nós vamos tendo. Mas aqui também a mensagem é clara. Não há trabalho
de adaptação à resiliência, não há sistemas, incluindo digitais, de medição e de aviso antecipado que permitam eliminar todos os problemas que nós temos cada vez que temos estas tempestades estas perturbações. Claro. Isso não existe, mas podemos ser muito mais eficientes, permitindo-nos a nós reduzir o número de ocorrências e cada vez que acontecem essas ocorrências ser muito mais rápidos na forma e muito mais concentrados na forma de atuar. Exato, e que o impacto nas nossas rotinas, vidas do dia-a-dia seja menor. O menor possível. Não esteja tudo tão condicionado. Professor, como é que perspectiva que sejam as cidades no futuro? Nós estamos a falar de futuro desde o início da nossa conversa, mas em muitos dos casos um futuro que parece estar aqui perto, aqui ao virar da esquina. E se for num futuro assim, num universo temporal a 10, 15 anos, embora a tecnologia seja muito imprevisível, mas o que é que antecipa que virá por aí? Nós nas Infraestruturas de Portugal fazemos temos um conjunto de intervenções em infraestruturas, na maior parte dos casos associadas à ligação entre espaços geográficos e, portanto, o nosso impacto na cidade não tem a ver com a mobilidade urbana, não tem tanto a ver com a mobilidade urbana, tem a ver com a criação de condições para essa mobilidade urbana, nomeadamente nos acessos às tais cidades dos 15 minutos? As tais cidades dos 15 minutos. Portanto, mas isto para dizer que os comentários que eu possa fazer são naturalmente influenciados por aquilo que é o nosso domínio de intervenção. Claro. Um ou dois aspectos que eu acho que vale a pena destacar. O primeiro tem a ver com o tema da alta velocidade. A alta velocidade é uma aposta muito significativa que naturalmente implicará uma alteração revolucionária sobre a mobilidade e inclusivamente a mobilidade urbana. Nós estamos a falar de ligar cidades com tempos que são muito competitivos em relação a outros modos de transporte. Estamos a falar de ligar Lisboa ao Porto em menos de 1h30. Estamos a falar de ser muito competitivos na forma como, por exemplo, se liga Porto a Coimbra, Coimbra a Lisboa. Isto tem uma consequência sobre os próprios fluxos para as grandes cidades e os ritmos. A forma como é pensada a localização das pessoas na sua relação com os locais onde vão trabalhar, com os locais onde os filhos vão estar a estudar, e isto implicará necessariamente uma alteração grande na forma como os fluxos de pessoas se vão desenvolver. Implica muito trabalho de raiz também, não é? Implica muito trabalho de raiz. Aqui não há muito que se possa aproveitar do que está feito. Não, quer dizer, estamos a falar de um investimento que é muito significativo e estamos a falar de investimento que é investimento novo. Tudo novo. Claro está que em alguns locais há um aproveitamento daquilo que são as estações existentes, mas mesmo esses locais das estações existentes, as próprias estações têm obrigatoriamente que ser transformadas nos polos de desenvolvimento que são completamente distintos. Até do ponto de vista desta lógica da cidade dos 15 minutos, ter uma estação onde se faz uma ligação entre, estou a pensar, por exemplo, Coimbra, onde se faz a ligação entre o comboio de alta velocidade e os comboios que depois vão ser os suburbanos ou o BRT e estações onde existe de facto resposta comercial que permita às pessoas nos seus movimentos aproveitar o seu tempo para resolver algumas das suas necessidades. Este aspecto é todo ele muito importante. É uma resposta mista, não é? No que diz respeito à mobilidade. É uma resposta multimodal no que diz respeito à mobilidade e, portanto, que permita às pessoas, de facto, ter um conjunto de respostas de proximidade e, portanto, evitar alguns movimentos que são desnecessários. E é isto, de facto, que permite responder a esta lógica da intermobilidade. Depois, no geral, também acrescentar que, obviamente,
nós estamos a avançar cada vez mais para uma mobilidade que tem que ser elétrica, necessariamente, e, portanto, isto pede-me para perspectivar o que é que será a cidade do futuro. Será uma cidade onde a mobilidade será essencialmente elétrica, Sim. autónoma, ou em que o contexto de autonomia necessariamente aumentará, conectada, esse tema é absolutamente essencial, resiliente, incluindo cibersegura, que é um tema que eu acho que é muito importante termos em vista. Sim, e que gera preocupação. E onde, de facto, a sofisticação tecnológica nos permitirá ser muito mais eficiente nos fluxos das pessoas. Muito bem, é otimista esse não, quer dizer, ou real, mas... Eu acho que não é uma questão de ser otimista. Eu acho que nós estamos a trabalhar nesse sentido. Sim, sim. E acho que necessariamente a evolução será nesse sentido. É óbvio que a resposta que eu estou a dar é necessariamente incompleta. Falta aqui a questão, por exemplo, as cidades do futuro serão, creio eu também, significativamente mais verdes. Agora, importa ver como é que nós conseguimos fazer convergir todas estas variáveis no mesmo sentido. Pois, claro. Mas eu sou... Sim, não sei se sou otimista, eu acho que sou acredito essencialmente naquilo que é o trabalho que está a ser feito e que estes investimentos na área da mobilidade são investimentos normalmente de muito longo prazo. O que sim, é um teste, sim. acaba sempre por ser um teste à paciência das pessoas, mas acredito firmemente de que se houver estabilidade nas opções que estão a ser tomadas, se houver previsibilidade, nós vamos conseguir, de facto, dar um salto qualitativo muito significativo em termos da mobilidade no país, em termos da mobilidade urbana e em termos e este aspecto também é muito importante, de coesão territorial. Sim, sim, rumo a esse futuro. Finalmente, o que podemos esperar aqui na LNEC Lisbon Conference da participação da IP? Vamos lá ver. Bom, em primeiro lugar, isto quando se faz estas conferências para se perspectivar futuro, ninguém é dono do futuro, não é? Pois. E, portanto, o contributo de todos é, nas suas áreas, necessariamente dar alguma perspectiva sobre aquilo que é o futuro. E é desta discussão sobre perspectivas que são diferentes que eu acho que nós ganhamos com esta conferência e ganhamos alguma perspectiva e nos permite a nós, de facto, pensar um bocadinho fora da caixa e daquilo que é o trabalho que todos estão a desenvolver no seu dia-a-dia. A IP tem, hoje em dia, uma equipa que é, até do ponto de vista geracional, é uma equipa muito, muito heterogénea, com uma cultura também ela razoavelmente heterogénea, experiências diferentes, até do ponto de vista tecnológico, digital, Exato. Uma experiência diferente, e eu acho que isso nos permite a nós dar para estas variáveis do desenvolvimento sustentável, da implicação da tecnologia, da inovação, acho que nos permite dar aqui uma perspectiva, espero eu, relativamente interessante sobre aquilo que estamos a fazer, sobre aquilo que queremos fazer, sobre aquilo que podemos fazer, sendo que nós falamos, por exemplo, em economia circular, ou falamos em resiliência climática. Nada destas coisas se fazem se o setor não evoluir todo no mesmo sentido. Em muitos casos são pequenos passos, por exemplo, a economia circular, fazer experiências que depois a seguir nós vamos aplicando até do ponto de vista de referenciais que utilizamos em cadernos de encargos e que depois a seguir servem para disseminar pelo setor. Portanto, todos estes passos são passos pequenos, mas que têm que ser partilhados pelo setor, e é esta experiência que eu acho que nós podemos trazer, e é esta experiência que eu acho que importa partilhar e discutir. Nós estamos muito empenhados num conjunto de desafios que temos pela frente. Queremos demonstrar, aliás, que estamos muito empenhados nisto, porque nós precisamos cada vez mais de jovens que venham trabalhar connosco e que apostem no futuro deste setor. E eu acho que é
este estar na linha da frente dos desafios que é o essencial da experiência que nós podemos trazer para esta conferência. Com todos os pontos e opiniões divergentes e convergentes em relação às novas tecnologias, a trabalharem Se nós tivéssemos todos uma mais... opinião convergente, isto para além de ser uma grande chatice, Era muito então aborrecido. é que nós não evoluíamos mesmo nada. Exatamente, a evolução virá desses confrontos saudáveis. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu Vai ser agradeço. um gosto contar convosco nos dias 8 e 9 de outubro. Muito obrigada. Muito obrigado. Em breve teremos então um novo episódio do nosso podcast com mais um parceiro da LNEC Lisbon Conference. A todos os que nos ouvem, convido-vos a acompanhar esta série de episódios onde continuamos a dar voz aos protagonistas da LNEC Lisbon Conference 2025, aprofundando os temas e os desafios que vão marcar esta edição. Subscrevam o podcast nas plataformas habituais e fiquem atentos aos próximos episódios. LNEC, Engenharia no Presente para um futuro sustentável.